Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana da análise de sequências do De Filme em Filme. Eu sou o José Ricardo e a gente vai continuar aqui o que a gente começou na semana passada. Então o filme é Carrie a Estranha. E agora as três próximas sequências elas são próximas umas das outras. Elas são quase contínuas umas com as outras. Mas eu decidi dividir elas porque elas têm elementos diferentes que eu acho que mereciam análise em cada uma delas. Então vamos lá, eu queria que vocês observassem nessa segunda semana, nesse segundo vídeo, como que o De Palma vai tentar filmar as questões da transformação da juventude, das emoções da juventude. Aquelas explosões emocionais e transformações constantes, tanto de corpo quanto do que quer que seja. O Carrie tem muito isso como tema, em especial no filme. Assim, eu acho que esse filme ele consegue coisas muito difíceis nas artes, que é conseguir ser muito conciso e coerente narrativamente e ao mesmo tempo conseguir trabalhar com todas essas questões sensoriais, enfim, tudo isso. Então vamos em frente. Então, pessoal, agora eu escolhi uma cena lá da frente. Na verdade, novamente, vão ser mais ou menos duas sequências conjuntas. Na verdade, vai ser uma sequência que são duas estratégias de filmar diferentes. Então eu vou tentar dividir em duas. Pois bem, é uma das cenas que eu mais gosto e mais me impressionaram nesse filme, quando eu vi a primeira vez, tem um tempo. Você tem ali o brilhantismo da personagem, da protagonista, e essas mudanças de luz, Então a primeira questão é esse desenho ambiente de luz, olha, como as luzes vão mudando, como elas se transformando, E a primeira estratégia aqui é um momento então onde a Carrie agora se tornou de fato uma personagem em ascensão, dentro dessa realidade, dentro dessa dinâmica. Então ele fala um pouco, novamente, dessa dinâmica do jovem, do que é ser jovem, do que é essa vivência do jovem. Então você vai ver agora essa Carrie nessa experiência do jovem, Uma experiência de alegria, uma experiência de confusão, uma experiência múltipla. Até aqui nós temos o típico, Planos e contraplanos. O plano dela mais fechado que o contraplano dele. Olha que interessante. Então você identificou ali o espaço como um todo. Você vê que o foco está mais na Carrie, tudo é moldurado a partir dela. Ela está no plano de forma mais constante. Quando você tem um contraplano do outro personagem, a gente vê ela. Quando você tem a geral, ela está na geral. E quando é ela, é só ela. Agora que a gente está fazendo um corte mais geral, olha. Como você coloca os dois e como que a dinâmica do diálogo vai mudando. Como que as pessoas vão se colocando, entrando. Olha como que um plano e contraplano ele pode ser elucidativo, Como ele ilustra uma certa dinâmica da cena. Agora é mais fechada nele, Olha como ele vai agora criando elementos particulares no geral. Olha como o plano e contraplano é extremamente dinâmico no De Palma, Como ele raramente está da mesma forma, Sem contar isso, as luzes, as cores, tudo em movimento ali. Ele mantém o plano dele muito vívido, em consonância com o diálogo e com as transformações internas. Os personagens vão agora dançar numa das cenas que eu mais gosto do filme inteiro, e que representa, talvez melhor do que nenhuma outra, o que é esse torpor da juventude, Essa fome pela juventude, essa explosão e implosão de emoções, hormônios, paixões e tudo do tipo. É uma cena muito boa. Novamente, uns planos sequências de De Palma atravessando a multidão, os dois centralizados, quase 90% de chance de uma grua, lá subindo, e eles estão centralizados embaixo de um objeto em cima que está refletindo as luzes, Então agora você vai ver toda uma dinâmica de transformação. Olha lá, a grua volta para eles, distanciou, voltou, corte para baixo, Ou seja, em contra-plongé, é esse plano dos dois de baixo para cima. E aí você vai vendo aqui a transformação da relação dos personagens, ou as pequenas catarses, É uma cena muito interessante, porque ela é essencialmente sensorial, Ao mesmo tempo que ela é informativa, ao mesmo tempo que ela é catártica para os personagens e para o espectador. A gente vai ter uma experiência numa cena que parece tão simples, Uma cena de diálogo entre dois personagens ali,
Você tem a dinâmica dos dois, você tem a evolução emocional dos dois, mas a câmera, ela não tá só observando, ela tá pontuando, ela tá comentando, ela tá acelerando e no final ela se transforma num objeto quase sensorial, uma ferramenta sensorial que abre pra gente o caminho para a sensação desses dois jovens, possivelmente apaixonando-se, né? Um momento muito complexo, inclusive, da vivência deles e do que essa relação é dentro do filme. Eu não vou querer discutir isso aqui, mas é muito fascinante ver isso no filme. Tommy? Yeah. Why? Why what? Why am I here? Because it's the prom? Why am I here with you? E aqui começa, olha como a câmera não para de se mover, né? Tem pessoas que ficam tontas nessa cena, não é à toa, mas a ideia é exatamente essa, né? É esse turbilhão, é essa emoção crescente, contínua, né? Confusa que tá ali nesse personagem. Olha como a câmera vai desenhando isso pra gente, junto com os diálogos, junto com isso. Uma dificuldade técnica, inclusive, de resolver isso no filme, né? Como que a gente resolve uma sequência dessas? Você vê que o De Palma é um cineasta que ele tem expectativas muito específicas sobre, né, o filme, o que tem que ser esse filme, como que isso tem que ser filmado. Inclusive, a próxima sequência que a gente vai discutir, ela diz respeito exatamente a isso. Olha que interessante, como que o mundo em volta vai se tornando abstrato em relação aos dois, né, como que a câmera vai ficando mais rápida, como que os personagens vão se entregando a essa emoção. Olha que coisa brilhante, né? Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam dessa sequência, né? Eu adoro essa sequência, a cena deles circulando. Falem o que vocês acharam. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, é só mandar aí pra gente nos comentários. Um grande abraço e até semana que vem.